E aí, pessoal, boa noite, a paz. Estamos aqui para mais um estudo. A gente agora já mudando, né? Não sei se você está familiarizado, se vocês estão familiarizados. A gente estava trabalhando aqui um estudo sobre o Sermão da Montanha e agora a gente está iniciando uma nova série sobre os encontros com Cristo. Então, se você se lembra de algum personagem que teve um encontro verdadeiro com Cristo, possivelmente, nós trabalharemos e nós aqui vamos explanar a história desta pessoa. Pode ser que falte algum, pode ser que sobre algum, pode ser que algum te surpreenda, mas de alguma forma nós trataremos aqui de diversos encontros e pessoas que tiveram um encontro com Cristo ou foram encontradas por Cristo, né? Então, a gente vai ter diversas nuances nessas histórias. Então, eu te convido a se interessar por isso. A gente fala aqui sobre ser um estudo, porque se você tem dificuldade em ler a Bíblia, assim como muitas vezes eu tenho, se você tem dificuldade de ler alguns livros, como muitas vezes eu também tenho, e isso talvez seja para muitos o comum. Então a gente está fazendo essa série, nós estamos com esses vídeos, com esse propósito, para que facilite, para que seja mais dinâmico e didático a leitura bíblica. Não que isso vá substituir a sua leitura bíblica, não se engane. É muito importante a gente ter como base as escrituras, alguns livros de apoio, mas assim, ajuda a entender. Então, nós estamos falando aqui desses encontros. O que você vai fazer ou qual é a minha sugestão para vocês que estão aí conectados? Depois que a gente fizer esse estudo, esse apanhado, que é claro, é um pouco da nossa visão e do que pesquisamos, mas vocês podem se aprofundar nisso. Vai lá na Bíblia, volta no capítulo que a gente vai mencionar, volta no capítulo que menciona o encontro que a gente está trabalhando, faz a sua leitura, faz as suas anotações, as suas percepções, porque eventualmente a gente pode trazer aqui depois um quadro de perguntas, respostas, como fizemos da última vez, para a gente, né, alinhar alguns pontos e para que vocês tirem dúvidas que ficaram. Inclusive, caso você tenha alguma dúvida, alguma contribuição, deixa aí no chat que possivelmente ao longo da transmissão a gente te responde, ou lembre-se que esses vídeos ficam gravados no nosso canal. Nós temos várias playlists aí no canal. O que você vai fazer? Entra lá na playlist, você ficou com dúvida sobre o encontro que nós falamos hoje, já vou dizer sobre quem é, ou já tá aí provavelmente na descrição, né? Mas ficou com dúvida? Vai lá no vídeo, comenta, e eu tenho certeza que nós vamos te responder de alguma maneira. Seja depois de alguns dias lá no vídeo, no comentário, ou até mesmo, como eu disse, nesse nosso encontro final, quando a gente faz um apanhado sobre tudo o que estudamos. Então, mais uma vez, convite é: engaje, participe, leia a Bíblia, faça suas anotações, tire dúvidas, não saia dessa transmissão com nenhuma dúvida, beleza? E aí, o convite de sempre também. Pega esse link, compartilha aí com o pessoal, com seus amigos, nos grupos de transmissão, grupos do Telegram, no seu status do Facebook, do WhatsApp, enfim. As redes sociais que você tiver e puder compartilhar, a gente te convida a fazê-lo, porque eu tenho certeza que, assim como Cristo promoveu encontros com essas pessoas, ele quer promover encontro com outras pessoas. Mas como é que ele encontra alguém? Às vezes a gente tem que direcionar, certo? Como é que uma pessoa ela encontra Jesus também, né? Quando a gente faz o outro lado, o encontro de Jesus. Ele já está esperando e a pessoa precisa se movimentar até algum lugar. É pegando esse link e compartilhando. É permitindo com que alguém tenha a possibilidade desse encontro. Então, assim como nós vamos falar sobre algumas histórias aqui, nós podemos ajudar a construir novas histórias de encontros com Cristo. Então, mais uma vez, pega o link, compartilha, beleza? A você que está chegando aí, muito boa noite. Nós somos a Comunidade Cristã Boas Novas e iniciaremos esse estudo, beleza? Então hoje, como eu falei, já deve estar aí na descrição. Se não tiver, tô dizendo agora. Nós vamos falar sobre o encontro que Nicodemos teve com Cristo, né? Então houve ali um encontro, essa história, ela é muito conhecida, então ela tá lá em João, a gente vai sintetizar o versículo 3, o capítulo 3, versículo de 1 ao 7, beleza? Eu vou ler aqui só pra gente entrar na história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer de novo? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez?
Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário é você nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo também para algumas traduções. João 3, do 1 ao 7, foi o que nós lemos aqui. Então, eu quero te convidar a fazer uma breve reflexão e nós vamos trabalhar, vou dar um pequeno spoiler aqui, caso esse não tenha sido, né, a primeira transmissão, mas nós vamos trabalhar, ou você já viu, sobre a mulher samaritana. E se eu te perguntasse a respeito de que paralelo ou que junção ou que semelhança você me diria sobre o encontro que a mulher samaritana teve com Jesus, ou Jesus a encontra, por assim dizer, né? Mas eu vou sintetizar a questão de encontro, tá? Não vou nem sempre citar quem encontrou a quem. A gente tá falando de encontros. Então, o encontro da mulher samaritana com Jesus e o encontro de Nicodemos com Jesus. Se eu te perguntasse alguma semelhança, qual você me apontaria? Aí você vai me dizer: Vitor, eu sou uma pessoa extremamente ágil, eu sou uma pessoa extremamente pensante. Eu lhe digo, o que há em comum é que ambos tiveram um encontro com Cristo. Olha, nota 10, parabéns, viva! Faz sentido? Faz sentido. Mas não é só essa semelhança. Até porque, analisem aqui comigo, quando a gente fala dessas duas histórias, o produto final delas nos parece, e de fato é, diferente. A mulher samaritana tem aquele encontro e sai para contar para todo mundo, certo? Nicodemos, ele tem um encontro, mas assim, a gente sabe o que acontece, e vamos falar sobre isso no decorrer da história. Ele não sai para contar para todo mundo, ou pelo menos não é relatado, né? Quem assistiu a série do The Chosen, percebeu como foi mais ou menos o encontro ali, né? De uma maneira encenada, por assim dizer, e parece nos fazer muito sentido. Mas aí você vai me dizer: Vitor, eu não vejo tanta semelhança, a não ser que houve o encontro, né, de ambos. Ambos tiveram encontro e o produto final deles foi diferente. De fato, o produto final deles foi diferente, mas o fato de ambos terem tido um encontro com Jesus produziu alguma coisa. Produziu algum efeito, ele nos trouxe clareza sobre como Cristo aborda a cada um, ou seja, as tratativas não são iguais. A maneira com que a mulher samaritana foi abordada não poderia e não foi a mesma maneira que Nicodemos foi abordado. Então, vamos lembrar disso. Olha, quando ele fala com a mulher samaritana, ele fala de uma maneira muito carinhosa, né? Assim, muito tranquila, né? Ele parece alguém muito mais acessível, porque ele pergunta, né, a sua necessidade, se você tem sede e tal, mas quando ele vai falar com Nicodemos, ele já chega meio que com os dois pés no peito, não é? Ele fala: ó, você precisa nascer de novo, é necessário nascer de novo. Ele é categórico, né? Ele faz uma afirmação, ele não faz um convite ou uma pergunta. Então, com Nicodemos, ele já dá, né, a famosa gíria, ele já dá a letra. Ele chega lá e fala o que precisa. E aí, eu também te convido a pensar que Nicodemos, ele era um homem que ele passou a vida adorando a Deus, ele vivia de acordo, né, com a tradição judaica, e possivelmente ele deve ter achado estranho ou até mesmo ter ficado ofendido. Que ele achou estranho, a gente já percebe pelas perguntas que ele faz, porque ele leva pra literalidade do nascer de novo, né? Mas se eu te perguntasse agora, nesse exato momento que você tá assistindo essa transmissão, seja agora ao vivo, seja você assistindo no dia ou à tarde, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu te perguntasse a respeito disso, olha, o que você acha que é nascer de novo? Talvez o conceito do nascer de novo, para muitas pessoas, ele tenha sido confundido. Porque quando a gente fala de nascer de novo, a gente acredita que são pessoas diferentes da maioria de nós. Nós acreditamos que são pessoas mais emocionais, ou, né, que tem aquela instabilidade emocional, elas são derrotadas. A gente pode dizer que o nascer de novo é aplicável, sei lá, para algum viciado em drogas, para as pessoas que precisam de uma reviravolta dramática em suas vidas por qualquer situação que tenha ocorrido, pessoas fracas, que só uma transformação de vida é que pode ajudá-las. Mas a gente esquece que a Bíblia, a visão bíblica sobre isso, não é a respeito somente dessas pessoas. Nicodemos é convidado a nascer de novo e ele não tem nenhuma dessas características. Ele é uma pessoa emocionalmente estável? Pode ter alguma porcentagem disso. Mas ele é uma pessoa marginalizada? Não. Ele é um líder religioso respeitado e assim, ele
aparenta e ele tem um comportamento de uma boa pessoa. Lembrem-se até da maneira com que ele se dirige a Jesus. Ele o chama de mestre. Então ele tem a sua educação, ele tem o seu respeito. Então, se a gente pudesse considerar essas características que muitos de nós, a gente diz que essas características são de pessoas que precisam nascer de novo, então a gente estaria dizendo que a história de Nicodemos está errada, porque ele foi chamado para nascer de novo e ele não se encaixa nessas características. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Nicodemos, ele é alguém que tem a sua pompa, a sua admiração, né? Ele tem algo diferente. Então, talvez o nosso conceito de nascer de novo, ele esteja extremamente enganado. Ele não é aplicável somente para pessoas que a gente acha que é aplicável. Porque se eu te perguntasse, né? Se eu te colocasse à prova, você se considera marginalizado? Você se considera com todas essas características negativas que nós comentamos? Talvez muitas delas você não se encaixe. Então, talvez para você e para nós, a gente vai dizer, então quer dizer que para mim não é aplicável o nascer de novo? Não, o nascer de novo não tem a ver com isso, a gente vai falar sobre. Então, Jesus ele faz, né, ali uma metáfora. Então, em vez de pressioná-lo por sua falta de satisfação, como ele fez com a samaritana, então ele diz, eu posso lhe dar água viva, uma afirmação / algumas perguntas. Para Nicodemos, ele pressiona ele no sentido da autossatisfação. Como assim, Vitor? Então ele está dizendo, ele é categórico, você deve nascer de novo. Então quer dizer que Nicodemos tinha algumas outras características dentro dele que precisavam ser mudadas e que tinham a ver com o nascer de novo. Voltando lá, não tinha a ver com ser marginalizado, com problemas psicológicos, não tinha a ver com nenhuma mudança catastrófica de vida. É claro que a mudança, né, do encontro com Cristo promove isso, mas não tinham essas coisas. Ele era alguém na sociedade relativamente bem resolvido. Mas então, quando Cristo ele afronta, né, eu vou usar essa palavra, mas não seria essa, quando ele confronta Nicodemos a respeito da sua autossatisfação, como? Você deve nascer de novo. Porque pensa aqui, alguém que já tem certeza da vida que tem, que fala, não, eu sou muito bem resolvido, todos os meus problemas, né, são facilmente contornáveis, ou eu tenho bastante dinheiro, a parte financeira para mim não é um problema. Essa pessoa, ela não tá plena em sua autossatisfação? Ela não imagina que ela precise de nada, certo? Então Jesus ele já vai no âmago, ele já vai ali no centro do estômago, dizendo, é necessário nascer de novo. Opa, então peraí, se eu tenho que nascer de novo, isso está pressupondo que Vitor, eu aqui, 28 anos, né, vividos aí de alguma ou de outras formas, eu preciso nascer de novo, então eu vou perder toda a minha experiência, toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu tenho, toda a minha pompa, se eu o tivesse, como é o caso de Nicodemos. Então há um convite para o abandono das coisas em que ele tem autossatisfação, ou que ele acha que são as melhores coisas do mundo. Então, Jesus disse aqui e a gente tem que recordar. O que eu e você precisamos para nascer? A gente trabalhou duro para isso? A gente precisou fazer algum esforço? Necessitou alguma habilidade da nossa parte para a gente nascer? Não. A vida foi entregue a nós como um dom gratuito. Nós não tivemos contribuição nenhuma do nosso nascimento. Nosso nascimento, ele não teve a nossa atitude, né? A gente foi gerado e naturalmente seríamos, né, expelidos pelas nossas mães. Não teria a ver conosco. A força maior é daquela que está gerando a vida. Então a gente precisa lembrar que a salvação ela é pela graça e não há esforço maiores ou capazes de fazer com que a gente ganhe ou mereça. Então a gente tem que nascer de novo. E não tem a ver com só o nosso esforço, ou com essa questão, né? Tem a ver comigo, essa recompensa, essa vida, essa salvação. Não tem. Uma coisa espantosa de se dizer, né, a um homem como Nicodemos, Jesus está afirmando que, olha só, que forte talvez para aquela época, né? E talvez até para nós. Então, vamos lá. Cafetões, prostitutas, que se encontram ali na rua, né? Estão na mesma posição que ele espiritualmente falando. Lá está Nicodemos, né? Abundante em realizações morais e até espirituais, não é?
porque ele era um homem considerado de lei, ele era um homem considerado aquele que conhecia as leis, mas Cristo está dizendo que ele era comparado, né? Alguém da rua, alguém sedento, alguém viciado. Ambos precisam de vida espiritual eterna ou acabarão sendo comidos vivos, né? No sentido de nós seremos tragados e engolidos e a vida terá de ser um dom gratuito. Então, aí você vai me dizer, Vitor, não, eu não estou entendendo ainda. O que a gente tem que parar para pensar aqui é que Nicodemos, ele tinha uma clara visão de que estava tudo bem na vida dele e que as pessoas marginalizadas e que as pessoas menos favorecidas são aquelas, ou eram aquelas que precisavam de um encontro verdadeiro com Cristo. Cristo está dizendo, não, é necessário, né, que todos necessitem e busquem essa vida espiritual. Gente, a vida espiritual não é estar todos os dias dentro de uma igreja, não é decorar todos os salmos, não é vir todos os cultos que você pode. Isso faz parte de um convívio, de uma resposta de amor aquele que nos amou primeiro, mas eu preciso de vida espiritual. Vida é algo de vivência, de prática, de dedicação, não é um comportamento, né? A vida, ela é dinâmica e ela acontece, né? Um robô, ele pode replicar os mesmos comportamentos de um ser humano, ainda mais quando a gente está vendo a tecnologia hoje, são comportamentos relativamente semelhantes. Mas você pode dizer que o robô tem vida? Ou que ele tem vida própria? De certa forma, não. Ele é programado, ele é controlado, apesar da tecnologia estar avançando a níveis assustadores, ele tem a sua programação, ele não tem a sua autonomia em vida. O que Cristo está dizendo é, vocês precisam fazer o que vocês fazem, e já estão fazendo, porque ele não está condenando nenhuma prática nossa, de vir à igreja, de ler a Bíblia, de amar ao próximo, de seguir o que ele disse, mas vocês precisam fazer isso em vida espiritual, ou seja, de maneira intencional e natural. Lembrando que não há ninguém, nem o coxo, nem o aleijado, nem a prostituta, nem o cafetão, nem o que mente mais, nem o que fala muito palavrão, que seja melhor do que nós espiritualmente falando aos olhos de Deus. Talvez ele nos veja com alguém que tenha uma busca relativa, e quanto mais a gente busca de Deus, mais ele se revela a nós. Não é que nós nos tornamos os preferidos e os queridinhos de Deus. Não. Quanto mais eu aprofundo o meu nível de busca, mais ele se revela a mim. Então a gente precisa entender que ambos precisam de vida espiritual eterna, ou acabarão sendo comidos vivos, certo? O mundo vai nos tragar se nós não buscarmos essa vida espiritual. E ali, né, como é que Jesus pode dizer sobre isso? Jesus pode dizê-lo graças ao entendimento do pecado mais profundo, de que do que tem a maioria das pessoas. Então a gente precisa retornar, né? A gente olhando para aquela mulher do poço, é provável que a maioria das pessoas entenda porque Jesus a veria como pecadora, certo? Se eu olhar para a mulher samaritana, eu percebo que ela tem um pecado ali voltado para a área sexual, talvez, né? Muitos maridos, voltado para a área matrimonial, né? Que seja vários casamentos, voltado para a área sentimental, porque ela era uma pessoa sentimentalmente instável. Então, para ela, vocês acham que faz sentido nascer de novo? Vocês poderiam dizer, talvez, ou eu poderia, talvez, pensar sobre isso. Para quem seria mais aplicável Jesus falar sobre o nascer de novo? Para Nicodemos ou para a mulher samaritana? Talvez no nosso conceito, para a mulher samaritana. Porque se a gente fosse comparar a vida de Nicodemos, ou a vida narrada de Nicodemos, e a vida narrada da mulher samaritana, quem é que tinha 1.497.398 problemas narrados na Bíblia? A mulher samaritana. Ela tinha 1 milhão de situações ali desfavoráveis a ela. Então talvez a gente olhe dessa forma, né? Só que quando a gente olha para Nicodemos, por que o tratamento para Nicodemos foi dispensado dessa forma, sendo que ele era alguém que conhecia Deus, ele era alguém humilde, ele reconheceu a Jesus, né? Ele foi humilde em reconhecer a Jesus como mestre, quando ele o chama de rabi, né? Por que ele haveria de ser visto como um pecador que necessita de salvação? Porque Jesus disse a esse bom homem, né, que ele não fez nada para ganhar o seu lugar no céu, porque essa é a afirmação que Jesus faz a Nicodemos também, né? A gente precisa entender, e essa é uma resposta que talvez seja surpreendente para muitos. Pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus. Aí você vai me dizer, Vitor, mas eu acho que você está viajando. Porque eu sei que só Deus pode me dar a salvação. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui que talvez você não tenha pensado. Então, a resposta surpreendente é que pecado é procurar a salvação em outra coisa que não seja Deus, certo? É se colocar no lugar de Deus, tornando-se o próprio Salvador e Senhor. Eis a definição bíblica de pecado: a transgressão ao primeiro dos 10 mandamentos. Então, essa é a transcrição clara de pecado. Então, qual é o primeiro
mandamento? Vocês se lembram? Vocês podem escrever aí no chat para que a gente reforce, caso algum irmão nosso não lembre, que é o quê? Estão escrevendo? Imagino que sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, força, entendimento. Ou seja, não é só dizer que eu amo a Deus. Eu preciso evidenciar com tudo aquilo que eu sou, certo? Um modo de fazer isso é infringindo todas as regras de prazer, né? Pelo prazer e pela felicidade. Então, a gente já tá se entendendo aqui, não tá? Talvez você tenha me dito lá no começo, Vitor, eu não me encaixo nessas características negativas, o nascer de novo eu interpreto de maneira diferente. É para pessoas que não estão aqui na igreja, são para uma outra qualidade de pessoas. Não é, porque o pecado é quando eu entendo essa questão, gente. Quando, né, eu transgrido o primeiro dos 10 mandamentos para minha autossatisfação. Ah, será que agora a gente tá se colocando mais parecido um pouquinho com Nicodemos? Ali, gente, era pura, claramente e simplesmente uma busca por autossatisfação. E alguém que vive dessa forma precisa nascer de novo. Precisa de, né, um chacoalhão, precisa que ela seja repreendida, né? Então, a gente entende, né, que a mulher samaritana, sexo, dinheiro ou poder de alguma forma é o que lhe gabaritaria a nascer de novo, correto? Correto. A gente tem que entender que isso do pecado, isso do nascer de novo é aplicado para quem, né, precisa e deve não querer agir de maneira que apenas lhe satisfaça. Então eu acordo todos os dias porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso do meu sustento, o meu plano de vida, meu plano de meta, meu plano de carreira é ficar milionário para que eu tenha boas condições de vida. Gente, mais uma vez, ninguém está dizendo que tem algo de errado com buscarmos uma melhoria, mas a gente está vivendo uma vida que ela é centralizada a olhar para o que eu quero, para o que eu gosto, para o que eu amo. E não é isso. O que a gente precisa entender nessa história é que os religiosos falam constantemente sobre confiar em Deus, como o próprio Nicodemos falava. Mas se você acha que sua bondade de alguma forma contribui para a sua salvação, na verdade você está, né, sendo o seu próprio salvador. Porque você está dizendo, na medida em que eu faço, eu mereço. Você se dá a própria salvação e a própria sentença de sim ou não para a condenação. Está confiando em si mesmo, como nós estamos confiando. Embora nesse caso você talvez não esteja cometendo adultério, roubando ninguém, o seu coração ele vai se encher de quê? Se a gente continuar com esses comportamentos de orgulho. Então meu comportamento não está se enchendo de lascívia, não está se enchendo de pornografia, eu não estou me enchendo de palavrões, eu não estou me enchendo de gana, eu não estou me enchendo de gula, mas eu estou me enchendo de orgulho. Porque eu acho que não fazendo tudo isso, eu sou mais merecedor do que os que fazem. Porque eu acho que vindo à igreja sempre que eu posso e me mostrando alguém fervoroso em oração e, né, me dizendo ser a pessoa mais acessível, não, contem comigo, eu estou aqui por vocês. Só que da boca para fora é o seu coração se enchendo de orgulho ou pior. Eu entendo e eu, às vezes, entro em conflito sobre pessoas que ajudam e acabam fazendo uma autopromoção. É claro, eu prefiro alguém que tenha a condição de ajudar alguém, né? Porque existe alguém necessitado sendo ajudado e, infelizmente, aquela pessoa queira a autopromoção do que aqueles que não ajudam, né? Porque, assim, eu prefiro ver alguém sendo abençoado de alguma forma. Só que eu me compadeço e sinto muito pela pessoa que está ajudando, mas tudo que ela quer é reconhecimento, é like, é curtida. Quantos vídeos, quantos casos recentes de youtubers, de até políticos foram comentados na internet, divulgados na internet, dessas pessoas que diziam fazer o bem ali, né? E na verdade o que elas estavam fazendo era armando uma situação para que elas se parecessem como pessoas altruístas, como pessoas que pensam nos outros. O que elas estavam alimentando ali? O próprio orgulho. Elas estavam tomando para si, né, o julgamento de eu sou uma boa pessoa. Eu mereço ter a alcunha de alguém misericordioso. Quantas vezes a gente não é um pouco assim, né? De querer ser reconhecido ou de dizer, se eu fiz, automaticamente eu mereço, né, um prêmio, eu mereço um elogio. Nem sempre. A gente tem que fazer porque a gente entende que fizeram por nós.
A gente tem que revelar a natureza e a graça de Cristo. E ali, né, Deus está dizendo sobre observar Nicodemos e a mulher samaritana e entender que ambos são pecadores, né? Nós também, em todos os casos, né, a gente procura o nosso próprio Salvador e a gente às vezes quer deixar Deus em dívida, quer deixar Deus em cheque. Não, ele tá agora, né, em cheque mate. Eu fiz tudo que ele pediu, agora eu preciso ser abençoado. E não tem a ver com isso. Deus diz que a gente, ou para a samaritana, e é aplicável a nós, a gente precisa da água viva e para obtê-la, eu preciso nascer de novo. Então, uma coisa complementa a outra, mais uma coisa que liga a história dos dois. Então, eu preciso, né, dessa água viva e aí então eu posso, ou existe a situação, e para obtê-la eu posso nascer de novo, eu devo nascer de novo. Então, uma coisa depende da outra. Para a água viva, para obtê-la, para saber que é isso que me sacia, eu preciso nascer de novo. Então, automaticamente eu preciso abrir mão das coisas. Você entende? Para que haja um recebimento, ele não tem a ver com a gente, é necessário uma ação de entender que eu preciso dessa água viva. Então é reconhecer os meus maus comportamentos. Sejam eles, né, em aparência, bons comportamentos ou não. E aí quando eu entendo, aí eu falei, opa, então a água viva, para que eu obtenha ela, e ela é importante, eu quero ela, eu preciso nascer de novo. A gente precisa arrepender e reconhecer a nossa necessidade. Pedir a Deus que receba, né, por causa dele mesmo, que ele nos receba por quem ele é, e a gente precisa se converter. Aí, pode acontecer, entre tudo isso que nós estamos falando aqui, que algumas pessoas digam, eu não sou nenhum desses tipos de pessoa, eu sou alguém moralmente bom, eu sou alguém que não tem nada de religioso, e talvez exista. Talvez até existam essas pessoas, né, que se coloquem dessa forma. Mas assim, a gente precisa pensar que nós não somos pessoas boas, certo? A gente só se importa em ser uma pessoa boa no final do dia, é ou não é? Sejam honestos e sinceros como eu tô sendo aqui comigo fazendo essa reflexão. Será que a gente não tá importado apenas em ser ou parecer boas pessoas? Cara, Jesus ele tá, né, falando aqui e a gente precisa reconhecer que a gente faz às vezes essa análise. Não, mas eu não adultero, eu não roubo ninguém, como eu comentei agora há pouco, eu não prejudico ninguém, eu sou uma boa pessoa, não estou atrelado a nenhum tipo desse comportamento, mas você só tá preocupado em ser uma boa pessoa? Então, a respeito disso eu quero te contar uma historinha, tá? Ela tá aqui na minha telinha do notebook, vai ficar mais fácil, eu vou desviar o olhar para não perder o fio da meada da história. Imagina que uma viúva que tem um filho, o qual ela o cria sozinho. Então essa viúva não tem, né, o marido presente, está criando um filho sozinho. E ela põe esse filho em boas escolas e até em uma boa universidade e possivelmente ela faz isso com grande sacrifício, porque ela é uma pessoa que está ali sozinha. Pois são escassos os seus recursos. Enquanto tudo isso acontece, ela diz, filho, quero que você tenha uma vida correta. Quero que sempre diga a verdade. Sempre trabalhe muito e cuide dos pobres. Então uma mãe está criando seu filho da maneira que todo mundo gostaria de criar, correto? Você pai, você mãe, você que ensina crianças, você dá esse tipo de conselho. Então depois de formado, né, o filho dela depois de formado na faculdade, o rapaz parte para seguir a sua profissão e a sua vida. E nunca mais ele fala com a sua mãe ou passa tempo com ela. Então agora ele está vivendo literalmente a vida dele, ouviu os conselhos da mãe e agora ele vive longe dela. Então, aí a gente, né, pensa aqui, pode ser que ele mande um cartão de aniversário, mas nunca telefona e nem visita essa mãe. Se você lhe perguntasse sobre o seu relacionamento com ela, ele ia responder, não tenho nada a ver com ela pessoalmente, mas sempre digo a verdade, trabalho duro e cuido dos pobres. Tenho vivido de maneira correta. E isso é tudo que importa, não? Agora eu pergunto a vocês. Você se daria satisfeito com essa resposta? Um filho que foi criado por uma mãe solteira, ela se esmerou e se esforçou para que ele estudasse nas melhores escolas e ensinou a ele ser bom, ser amável, ser humilde, né? Replicar um comportamento irrepreensível. Esse filho se forma, vai viver a sua vida, nunca mais
ele interage com a própria mãe, ele não a vê. E aí quando perguntam sobre a mãe dele, ele fala, olha, pessoalmente, eu não tenho nada a ver com a minha mãe, mas assim, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa que me preocupa com o próximo, eu sou uma pessoa, né, que pode ser considerada uma pessoa boa porque eu faço tudo isso. Você se daria por satisfeito com essa resposta? Não, porque o que você ia dizer pra mim? Cara, não basta levar uma vida moral e correta, como desejava a mãe desse garoto. A gente precisa manter um nível de relacionamento. É ou não é? Você concorda ou discorda com essa afirmação? Porque se você me disser que em algum nível você concorda, então é porque você só está preocupado em parecer uma boa pessoa e eu estou talvez preocupado em parecer uma boa pessoa e nada preocupado em manter um relacionamento com aquele que tem as diretrizes, com aquele que sabe como sermos boas pessoas. Porque no final do dia a gente tá preocupado com uma vida aparente. O comportamento dele é condenável, porque na verdade ela deu tudo o que tinha ao filho. Mais do que apenas uma vida correta, o filho lhe deve. E nós devemos ao nosso Deus amor e lealdade. Ou não? Ou será que a gente tá forçando a barra aqui? Claramente não. Claramente nós não estamos forçando a barra quando a gente olha para os dois exemplos que nós falamos aqui sobre Nicodemos, sobre a mulher samaritana. Cara, o que Cristo queria ali era uma centelha de amor e lealdade, mas Nicodemos estava preocupado em apenas parecer uma pessoa boa. Ele não estava preocupado em manter um relacionamento com Cristo. Então, vamos lá. Se você está aqui, é porque você acredita que existe um Deus, certo? Então, se existe um Deus, você também e eu também lhe devemos literalmente tudo. Se existe um Deus, e eu sei que vocês, como eu, acreditam nisso, você lhe deve muito mais do que uma vida decente no sentido moral. Então, se esse Deus existe, ele merece ocupar o centro da minha e da sua vida. Se você o considera como Senhor e Salvador, a gente deve tudo a esse Deus. Mesmo que seja alguém bom, né? A gente tem que entender que não somos bons. Mesmo que eu diga que eu sou bom, mesmo que eu olhe com o Paulo Henrique e diga, nossa, ele me parece uma boa pessoa. Eu preciso entender que a algum nível ele precisa tanto de ajuda quanto eu. Ele não é melhor do que eu pelas atitudes que ele faz. Porque eu nem sei a motivação e eu não tô preocupado em ficar condenando a ele ou perguntando pra ele e pros outros por que você faz o que faz. Não. Mas uma vida de ajuntamento, uma vida de igreja, é uma vida de uma relativa preocupação e entender se as pessoas estão trilhando o caminho da maneira correta, se elas estão sendo bem assistidas, se elas entenderam seus próprios propósitos para o que Cristo a chamou. Né? Então, você está sendo seu próprio Salvador e Senhor? Quando você faz essas autorreflexões, será? Quando você olha para a sua vida, né? E você pode ter me dito lá no começo, Vitor, eu não me pareço nada com a mulher samaritana porque eu não tenho aqueles problemas e eu não me via parecido com o Nicodemos. Mas será mesmo? Eu acho que a gente muitas vezes é até a junção dos dois. Estamos inseridos em pecados e em comportamentos que são reprováveis e também estamos inseridos nesses pecados e nessas reprovações porque nós queremos a autossatisfação. Uma coisa puxa a outra. Assim como a água da vida só é concedida por aqueles que nascem de novo. Agora você consegue traçar um paralelo entre pelo menos 2 dos encontros que nós já trabalhamos aqui? Que tem a ver com disponibilidade, intenção, tem a ver com sermos confrontados, sim. A gente precisa parar de recorrer a falsas formas de salvação, né? Aos pseudo-salvadores da nossa vida. A gente precisa edificar a nossa vida e ela não deve ser edificada em cima de uma carreira profissional, em cima do nosso casamento, em cima do dinheiro, da moral. Porque, pensa comigo, se você não tiver dinheiro, se a sua moral for posta em xeque, se o seu casamento, por algum motivo, ele não prosperar, então quer dizer que a sua vida vai ruir, quer dizer que a minha vida vai ruir e nada mais vai fazer sentido? Não pode ser. A nossa vida não pode estar pautada nessas coisas que são finitas, nessas coisas que são transformáveis.
Porque como eu falei, hoje talvez a sua moral seja ilibada, mas amanhã alguém levante uma calúnia, uma mentira sobre mim, sobre vocês, e talvez prejudique em muito a sua reputação. Ou talvez pessoas descubram que nós não somos perfeitos como mostramos ser, e revelem algo sobre nós que, né, façam que as pessoas passem a nos olhar de maneiras diferentes. Isso pode acontecer? Pode. Só que, né, se a sua salvação tá firmada na sua reputação, ela tá no lugar errado. Se a minha salvação, se o meu amor a Deus tá firmado em tudo que Ele me dá, no dinheiro que eu tenho na conta, oxi, se a minha salvação tivesse firmada no dinheiro que eu tenho na conta hoje, meus amigos, eu não tava aqui pra fazer essa transmissão, eu tava em casa, era chorando com os boletos na mão. E eu imagino que muitos de nós tenhamos essa situação. Ou, né, você fala, eu tenho o trivial, pago minhas contas, faço as compras em casa e fico ali, né, com dinheiro pra comprar o gás, caso acabe. Então, se isso é sua salvação, se isso é o que você espera, talvez você esteja numa vida frustrada, ou não. Como eu, às vezes, já me encontrei dessa forma porque as áreas da minha vida foram frustradas e eu tive alguns problemas e eu falei, ixi, tem alguma coisa errada, eu não consigo me sentir mais feliz, porque a minha salvação, a minha esperança, né, o meu porto seguro estava nessas coisas. E ele não deve estar. Então, lembrem-se disso, né? A nossa carreira, a nossa vida moral, tudo que eu penso não pode ser a minha âncora de salvação. Aquilo que eu me apego e é o que me faz acordar todos os dias. Não pode. Porque quando houver e haverão mudanças, positivas ou negativas, gente, isso vai abalar o nosso psicológico de maneiras que a igreja não vai fazer mais sentido, de maneiras que a comunhão não vai fazer mais sentido. Mas eu preciso te confrontar e me confrontar essa noite. Queira nascer de novo. Porque quando eu tenho a oportunidade de nascer de novo, olha que bonito isso. Quando a gente tem a oportunidade de nascer de novo, você pode deixar pra trás tudo aquilo que você considerava importante. E geralmente a gente considera muita coisa errada importante, não é verdade? E quando você tem o convite para nascer de novo, você está tendo a possibilidade de rever as suas prioridades, de acertar o eixo daquilo que é a sua salvação. Então, se a sua bússola está descalibrada, dá para acertar ela. É o que Cristo está falando para nós na história de Nicodemos. E é o que Cristo estava apresentando para Nicodemos. Cara, a sua bússola está apontando para o lugar errado. Você até tem interesse, mas não está bastando só isso. Você tem que abrir mão disso. Abra mão desse controle. Abra mão dessa autossatisfação. E ali, né, a gente segue vendo e falando a respeito desse capítulo, a gente entende que isso tinha uma importância vital na vida de Nicodemos. Porque, gente, vamos lá. O dia mau, ele chega para todo mundo, certo? O dia mau intercorre para bons, maus, né? Assim como a chuva cai sobre todos, correto? Temos vários exemplos disso na Bíblia. Como você age no dia mau? Ou como eu me comporto no dia mau? Eu sei como eu devo me comportar. Mas é sempre que a gente consegue se comportar como deveríamos? Não. Só que a gente precisa ter algo dentro dos nossos corações, gente. Que é entender que o dia mau ele chega para todos. Deus não tem os seus preferidos, né? Deus não tem os seus excluídos e preferidos, no caso. Todo mundo vai ter que passar por alguma coisa. Assim, eu não sei como é que eu reagiria se a minha reputação ela fosse posta em xeque. Eu não sei como eu reagiria se hoje eu tivesse uma situação financeira deplorável. Eu não sei como eu reagiria nessas situações que nós comentamos aqui, mas eu sei como eu deveria reagir. E isso muda um pouco o jogo. Porque isso faz parte de um processo de nascer de novo. Nicodemos não tinha entendido como reagir nisso, porque isso era a salvação da vida de Nicodemos. Isso era tudo aquilo que ele precisava. Isso era tudo aquilo que ele tinha. Então eu vou reforçar para vocês, gente, o dia mau, ele vai alcançar a todos. Muda o jogo, como a gente se comporta com isso. Muda o jogo quando eu entendo que faz parte do processo.
faz parte de uma continuidade. Aquele que tem sede e vontade, ele precisa ser o quê? Intencional. Ele precisa... Porque pensa aqui comigo, se você tem sede, se eu tenho sede, como é que a gente age? Você vai procurar água. Mas antes de procurar água, eu tenho um comportamento horrível, que quando eu tô com sede, eu tomo água da pia. Eu não tenho problema em tomar água da pia. Até da pia do banheiro. Eu vou escovar os dentes, eu tomo 1 litro de água. O pessoal fala, meu Deus, é água da caixa. Eu não tenho essa coisa não, mas assim, via de regra, pessoas convencionais quando tem sede vão lá, pegam um copo, né, primeiro ato. Você vai pegar um copo, convencionalmente falando, vai aproximar-se do seu filtro de água, do seu galão de água e vai acioná-lo, correto? Agora, eu e você, quando eu vou tomar água num copo, eu pego o copo, coloco embaixo da torneira, do filtro, seja onde eu for pegar água, e eu fico esperando a água cair dali. Eu preciso minimamente de uma ação que é abrir aquilo, porque isso vai evidenciar que eu tô com sede, certo? Assim como tem gente, né, é o cachorro em cima do prego que fica resmungando, o prego não deve doer tanto pra ele não sair dali. E quando eu vou beber água, se eu só falo que eu tô com sede, eu fico ali, né? Eu deixo o copo embaixo do filtro e fico esperando. Uma hora essa água vai cair aí. Será mesmo que a gente tá com sede? Ou o interesse, a ação, né, a minha intenção vai evidenciar isso? Gente, evidencia os nossos comportamentos, as nossas intenções, quando a gente toma uma atitude. A gente está sendo convidado a uma reflexão essa noite sobre a vida de Nicodemos. Cara, ele tinha alguma coisa muito importante dentro dele, ele tem um quê de relação com a história da samaritana, ele tinha uma importância diferente. A samaritana amava o comportamento que ela tinha, provavelmente ela tinha algum apreço por aquele comportamento. Mas não era tudo na vida dela, porque quando ela encontrou a verdadeira água da vida, ela foi fazer o que com aquilo? Anunciar para outras pessoas. Outras pessoas precisariam conhecer dessa água, porque essa água promoveria um novo nascimento, revelaria a ela que existem e existe, na verdade, uma outra preciosidade que tem a ver com Cristo em nossas vidas, que tem a ver com a revelação preciosa que recebemos. Eu digo, disse e repito, a gente precisa analisar muito bem e essa história de Nicodemos, porque o fim da história, como eu disse para quem assistiu The Chosen, Jesus marca um encontro com Nicodemos. Caso você não tenha assistido, desculpa o spoiler, tá? Mas eu vou só comentar essa parte da história. Acho que é da primeira temporada, gente, se eu não tô enganado. Você já deveria ter assistido porque é muito bom, mas mesmo assim me desculpem o spoiler caso eu esteja anunciando ele aqui. Então Jesus tem aquele encontro com Nicodemos, ele conversa com Nicodemos e ali ele marca o encontro com Nicodemos pro outro dia, para que ele o siga. E aí Jesus, né, tá ali esperando, ele não comenta com os discípulos a quem ele tá esperando, o discípulo fala, ei Jesus, vambora, bora, tem uma caminhada longa. Aí Jesus, não, a gente já vai. E chega uma hora que, né, Jesus já sabendo o que ia acontecer, aí ele, né, fala para os discípulos, não, agora é hora de ir. E aí Jesus menciona uma frase, eu não lembro exatamente, né, mas o contexto era, você chegou tão perto, se é que não foi isso a frase, né, mas aí no frame mostra, né, Jesus saindo e Nicodemos estava no mesmo lugar em que Jesus estava reunido, só que ele não teve coragem de se apresentar ali com os discípulos, e aí, né, a cena mostra ele chorando, se lamentando. É claro, isso é uma adição e é a interpretação da série a respeito da história de Nicodemos, mas é perfeitamente possível que isso tenha acontecido. Porque Nicodemos ele teve a iniciativa de abrir de chegar muito perto da torneira com o copo, de receber a revelação, mas é como se Nicodemos tivesse até enchido o copo de água. E para matar a sua sede, o que você precisa fazer? Depois de pegar o copo, depois de abrir a torneira, o filtro, não sei lá onde você vai pegar a sua água. Você precisa beber água. Né? Parece uma analogia boba, simples, mas para beber a água, para ter acesso a ela, para matar a minha sede, eu preciso consumi-la. É a mesma coisa com Cristo. Para eu mudar os meus velhos hábitos, para as minhas atitudes, né, serem transformadas, eu preciso entender que o nascer de novo vai exigir renúncia, vai exigir um tempo ali de sofrimento, talvez, mas ele vai me proporcionar uma nova ordenança das prioridades. Eu vou entender o que vale a pena ficar em primeiro e o que não vale. Eu vou entender que existe um Deus que me amou primeiro. E
A resposta a esse amor é compartilhá-lo. Eu não vivo mais só pra mim. Eu tenho 8 horas do dia pra trabalhar, eu acordo estressado, eu tenho que lidar com aquelas pessoas que eu não gosto, mas eu faço isso porque eu quero meu dinheiro no fim do mês, porque eu preciso pagar as contas. A gente não vive no automático assim muitas vezes? Tem gente que já acorda pensando nisso, né? Tem gente que acorda 6, 5 horas da manhã pensando nas 18 horas, que é pelo menos quando ele vai estar no transporte voltando para casa. Isso me parece uma vida que Cristo não nos chamou para viver. Não parece uma vida de prioridades bem definidas. Porque não que isso não vai ter que acontecer. Eu e você continuaremos acordando no horário relativamente cedo. Eu acordo um pouquinho mais tarde hoje. Mas continuaremos tendo a nossa jornada de trabalho, às vezes hora extra, às vezes colegas que não são tão legais, às vezes chefes chatos. Isso vai continuar acontecendo porque, como eu falei, isso é quase parte do dia mal, né? Porque não é tão legal todas essas tarefas. Mas, mais uma vez, o muda o jogo mesmo. Muda o jogo quando eu entendo como eu devo me comportar e agir nesses lugares. Que isso faz parte de um processo, de um plano, e que nesses lugares eu devo emitir a luz de Cristo. Ser luz do mundo e sal da terra. Ser o que ele me chamou para ser, não é, nesses lugares também, não é. Inclusive, nesses lugares. No trabalho, no mercado, na fila, no açougue, no Uber, em qualquer lugar. E isso tem a ver com abrir mão das nossas prioridades. Porque às vezes é mais fácil você passar ali preso o dia no seu mundo, com seus problemas, do que você ter que interagir com alguém pra falar de Deus, pra tentar ajudar, não é? É muito mais fácil. Não é legal ficar pensando em problema. Todo mundo aqui sabe, ninguém gosta. Mas, vez ou outra, a gente deita na cama. Eu que lido com muito documento, às vezes, eu deito ali na cama e meu pensamento só consegue ficar: mano, amanhã eu preciso resolver isso, tem um portal pra atualizar, tem uma planilha que me pediram que eu ainda não inseri todos os dados, eu só tenho 8 horas do dia, meu chefe quer essa reunião e essa devolutiva na sexta-feira, eu tenho uma semana, mas é semana de contratação. Eu fui dormir essa semana desse jeito. E não que às vezes não aconteça, mas a gente tá vivendo uma vida, igreja, que a gente só tá preocupado com isso. Que isso é o motivo da nossa salvação, que isso é o motivo do nosso despertar todo dia. Eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso viver essa vida normal. A gente foi chamado para viver o extraordinário. Só que o extraordinário, ele tá dentro daquilo que é ordinário. O ordinário é aquilo que é comum, é a rotina do dia a dia. É aquilo que você faz e eu faço todo santo dia. O extraordinário, ele acontece, ele se revela quando você trata o seu ordinário, o seu dia a dia, o seu cotidiano, sendo um filho de Deus verdadeiro, que é fazendo a diferença nesses lugares. E aí, então, a gente vai se distanciar um pouco desse comportamento de Nicodemos. A gente vai continuar com alguns relativos graus de importância para algumas coisas, mas a gente vai começar a ordenar melhor as nossas prioridades. A gente vai entender que a autossatisfação ela não é importante, não é tudo que eu quero e ela não vai me trazer a felicidade. Me traz a felicidade quando eu e vocês podemos apresentar Cristo na vida de alguém. E aí ele entende, a água da vida é preciosa e eu quero nascer de novo, porque eu vou fazer parte de uma nova revelação, de um novo propósito e de uma vida com sentido, mesmo quando eu tenho um chefe chato, mesmo quando eu acordo muito cedo, mesmo quando meus colegas de trabalho não são legais. Ou, você vai me dizer, Vitor, eu tenho um chefe super legal, eu tenho um chefe muito bom, eu tenho colegas de trabalho que eu não tenho nenhum problema. Mas mesmo assim, o nosso dia a dia apresenta problemas. E aí você vai conseguir gerenciar melhor tudo isso. A gente vai distribuir melhor o nosso tempo, a nossa intenção, como e onde devemos gastar energia. Igreja, amigos e amigas, não vai ser fácil. O dia mal é para todos. Mas eu quero te lembrar, isso ajuda a reconfortar um pouco às vezes. O dia mal, às vezes a gente precisa entender uma coisa. Finalizando aqui, tá? A gente precisa entender uma coisa. O dia mal, se a gente fosse olhar o conceito de mal, seria, sei lá, todos os dias a gente ser assaltado, todos os dias a gente perder um ente querido, sabe? Extrapole o conceito daquilo que nos prejudica. Isso é muito mal. Só que a gente tem vivido como se as mazelas da nossa vida fossem as piores coisas do mundo. Igreja, não são.
Eu ter um trabalho que eu não gosto tanto é algo ruim? É. Mas é o que de pior poderia acontecer? Não. Você tem um trabalho, você tem um salário, você tem um teto. Sei lá, eu tenho problemas de relacionamento, eu tenho dificuldade em me relacionar, eu sou uma pessoa difícil. Cara, é o pior que poderia ser na sua vida? Às vezes a gente tem que olhar o copo meio cheio mesmo, né? Olhar e falar, o dia mal, ele é mal, mas poderia ter sido muito pior hoje. Eu poderia não ter acordado, algum ente meu poderia, né, estar no hospital, assim como algumas pessoas passam por essas situações e nós talvez passaremos por situações dessas que são mais extremas. Mas quando nas situações que são menos extremas, as nossas ordens e a nossa ordem estiver mais estabelecida e Cristo estiver ocupando o lugar correto, não sou eu que estou garantindo. A palavra garante que isso vai ser menos penoso, não que não será. Mas quando a gente fala aqui, né, que a gente confia em Deus e que Ele é conosco, muitas músicas falam, né, sobre a confiança em Deus, sobre o dia mal vir e eu confiar nele, é exatamente isso. A gente está dizendo aqui de dias maus apresentados, mas de um Deus que continua sendo bom e que quer manifestar a sua bondade, como manifestou na vida da samaritana, na vida de Nicodemos. O produto final, como eu disse lá no começo, foi diferente. Ela espalhou a palavra, ele reteu alguma coisa. A gente não sabe como é que foi depois dali para Nicodemos, mas a gente sabe como pode ser o depois de hoje para nós. Olha para sua vida, eu olho para a minha todos os dias, olha para os seus comportamentos e repriorize as coisas. Lembre-se que você está fazendo da sua salvação e eu, muitas vezes, coisas que são finitas. Vamos ordenar melhor isso e avançar em níveis de intimidade com Cristo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que isso tenha, né, entrado e tocado o coração de vocês, queimado no coração de vocês, para que a gente ande juntos, né? Para que um ajude o outro, para que um ajude a prioridade do outro e a ordenar melhor essas coisas, porque faz parte da vida do cristão. No dia mal, eu quero que vocês possam contar comigo, com essa igreja, com essa comunidade, assim como eu espero contar com vocês também, para que seja uma via de mão dupla. Ninguém é obrigado, não é? Não é porque eu quero contar com vocês que às vezes eu talvez não fale com vocês e vice-versa. A gente tem que começar a entender melhor as coisas e ordenar melhor as prioridades. Bem, eu espero que isso seja uma prioridade para vocês, estudar a palavra de Deus, buscar o reino, amar o próximo, para que a gente avance, para que a gente se torne cada dia mais, né, reflexo e mais parecido com Cristo. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, ou se você está assistindo gravado durante esse dia, durante essa tarde. Espero que você possa compartilhar esse vídeo com alguém, esse estudo com alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas. Gente, é isso. Continue acompanhando as nossas redes sociais, continue acompanhando o nosso canal do YouTube, porque a gente sempre tem uma transmissão nova acontecendo aqui, ou algum evento. Dá uma olhada sempre lá no Instagram, tá linkado aí abaixo. Nós temos o nosso grupo de informações para vocês que são membros. A gente sempre comunica de todos os acontecidos aqui da igreja, beleza? Então o estudo vai continuar, esse é só o começo. Temos mais personagens para aprender. E lembrem-se, nem todos têm o produto final igual, mas eles sempre vão trazer uma lição valiosa. Então, o que eles não replicaram é a oportunidade da gente fazer. Então, vamos e façamos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima noite.